Talvez eu já esteja vindo falar aqui um pouco tarde a respeito do assunto, mas é que, como eu espero algumas coisas acontecer e porque eu também passei 15 dias fora do meu habitat natural, onde eu tenho webcam e microfone à disposição, então eu não quis fazer o vídeo lá porque o lugar não seria propício a isso. Mas também aconteceram mais fatos, ou seja, nós vimos início, meio e fim do episódio do Beta da Montanha, que nem é tão beta assim. Na verdade, ele foi beta até chegar lá e depois ele se tornou ou um alfa ou um sigma, mas isso não vem ao caso, e vou pontuar isso no final. E a Dora abandonadeira lá, que é a dona Tayane, sei lá, nem sei o nome da menina aí. Que é a menina lá que alguns falaram da aparência dela, que nem era tudo aquilo, e cara, quem sabe ou quem delega se ela é tudo aquilo ou não pra si, é cada uma das partes que tem interesse ao ou sexo oposto, ou ao mesmo sexo, ou sei lá o que. Dado esse background, né, então agora tem que pontuar isso, né? Por que eu não poderia deixar esse assunto de lado sem mencionar aqui? Por mais que eu venha falar disso atrasado, e sim, para quem tá acostumado a me ver de barba, esse vai ser o primeiro vídeo do ano, eu acho, né, para aproveitar um pouco desse assunto. Mas é como eu tô com a alopécia aqui, que é a ausência de pelos numa parte, e eu creio fortemente que eu não tenho calvície, sim alopécia na cabeça, e isso existe. Então eu tô nesse aspecto aqui de dedão do pé, né? Mas vamos lá, eu tenho que pontuar porque ocorreram coisas ali com aquela menina e aquele rapaz que vem muito de encontro com o que eu falo aqui. Esse canal ele é focado em millennials, mas ele fala sobre coisas do cotidiano. Ele fala sobre eventos da nossa vida. E os eventos podem ser dos mais idiotas, os mais rasos, às coisas mais excepcionais e que marcam profundamente nossas vidas. E uma coisa que tem que pontuar que é bem interessante quanto a este episódio. Vocês sabiam que geralmente as músicas que a gente vai gostar, ou o estilo de música que a gente vai ouvir até o fim da vida, ele é marcado mediante tudo que a gente ouve até os 20 anos. E é nessa fase, que é a fase dos primeiros 20 anos, onde a gente realiza as descobertas. E vamos dizer que 99% delas. Dali pra frente, muito pouca coisa vai te surpreender a ponto de tu ficar com o olho arregalado. E esse cara, ele teve um baita de um e-print. Vamos dizer que seria esse o nome. Mas ele teve essa datação disso que aconteceu numa fase bem emblemática da vida, que está dentro dessa primeira safra de 20 anos, onde ele passou por um grande trauma. Ou por um grande aprendizado. E se ele não converter isso em trauma, de andar em trilha ou mato, isso muito provavelmente vai fortalecer ele para os próximos 40, 60, 80 anos. E por que eu tenho que pontuar isso? É óbvio que, olhando agora como engenheiro de obra pronta, e não sendo psicólogo, e é bom eu pontuar isso, mas eu sou um cara que gosta de analisar comportamento. Eu gosto de parar e olhar, às vezes, as coisas e observar a atitude, por exemplo, de um garçom ao servir uma pessoa, a do cliente ao ser atendido, ou quando a gente vai em locais como posto de gasolina, aí tu vê as diferentes tribos lá, né? O comportamento dos jovens que escutam tal tipo de música, a família que desce do carro e vai na conveniência, e aí tu fica observando atitudes pontuais, né? De cada pessoa. E, olhando hoje para tudo que aconteceu, o que eu tenho que pontuar de mais forte nesse acontecimento é o fato de uma pessoa que já deveria ter uma certa bagagem de... Porque isso eu tenho que observar antes de continuar. Educação a gente não tem na escola. A escola tem o papel de nos passar conhecimento. E aí, mais um parênteses dentro do parênteses, né? Que, na minha opinião, as escolas com o modelo atual, elas muito em breve vão fracassar. Motivo? Pode ser um tema para um outro vídeo. Deixa no comentário aí se vocês querem que eu faça algo a respeito. Mas daí vai lá e coloca integralmente o que vocês querem que eu fale. Isso vai me ajudar a produzir algo que vocês talvez queiram ouvir e ter uma perspectiva diferente. Mas a escola tem o papel de não educar, mas sim de nos passar conhecimento, coisas que nós vamos usar para a vida. E que, na verdade, a escola, e isso é um dos papéis que eu acho que, por isso que está fadado ao fracasso, ela nos prepara para ser funcionário. A escola de hoje, ela moldou tudo para ensinar as pessoas a ser um bom operário. E é por isso que eu acho que vai fracassar em breve, vai colapsar. Não é nem fracassar. Vai chegar um ponto que as pessoas vão olhar, cara, se eu já tenho como ter a aula online de tudo, para que eu preciso ir na escola para ser avaliado? Então meio que não faz sentido. Mas vamos lá. E quanto à educação, vem de casa. E na minha opinião, essa questão de passar a uma pessoa ser a que ponto ela deve confiar em outra e
como perceber características, que daí tu já consegue analisar se essa pessoa é mau caráter ou não, esse rapaz, ele talvez não teve essas aulas. Ele não obteve esse conhecimento em casa. Deixaram ele assim, a lá vão ter, como diriam os meus pais. Porque isso era uma coisa que, assim, pelas atitudes dela durante a subida, eu já na metade do caminho já iria, né, antes de chegar no ponto em que ela deixou ele pra trás. Na metade desse trajeto eu já diria, bah, valeu aí fulano, tô indo, né, não preciso ser um idiota aqui, um capacho de alguém. Porque o tempo inteiro, se a guria convida o cara, sabendo que ele nunca fez aquilo, por que a todo instante ela fica reforçando? É a mesma coisa que eu, que sou um cara que sabe desenhar, tanto à mão, mas não sou um exímio desenhista, mas também desenho em software, pegar uma pessoa e colocar do meu lado que nunca fez aquilo e o tempo inteiro ficar debochando dela. Faz sentido isso? Não. E aí, pra piorar a situação, se o cara tinha a intenção de ter uma noite incrível com ela, e obviamente subentende-se o que vocês pensaram agora, né? E o que eu deixei nas entrelinhas, se o cara foi com esse objetivo, já nos primeiros 150 passos que ele deu morro acima, já dava pra perceber que ele não ia ter isso. Porque se a todo instante ela tava subjulgando, e aí chegou o ponto dela abandonar o cara lá em cima, eu já teria dito, então, bom, cara, então eu vou voltar. Então por que diabos o cara continuou tentando alcançar a turma? Claro, eu não conheço lá um monte, daqui a pouco tem alguma questão lá pela qual ele não sabia voltar porque não tinha indicação de placas durante, mas é assim, se tu nunca fez uma trilha na vida e tu vai fazer a primeira e a trilha ela é quase como escalar o Everest, e aí tu vai lá e insiste igual e tu vê que tu não dá conta, sei lá. Então assim, atitudes, como eu falei, engenheiro de obra pronta, é fácil pra mim falar, sendo que o episódio acabou bem, mas ele poderia ter sido muito trágico, né? E agora, falando da perspectiva do que nós homens vimos dessa mulher, dessa menina, sei lá como enquadrar ela, como chamar ela, e vejam bem, me sinto no direito de falar a respeito disso e ainda até ter mencionado o nome dela no início, porque, pô, fizeram até matéria no Fantástico, então todo mundo agora conhece essas duas pessoas. Logo, não é algo tão terrível assim de ser mencionado. Mas ela tem seríssimos traços de uma pessoa não confiável. Eu nem vou falar a respeito do outro termo que as pessoas estão usando, porque daí tu precisa de uma análise clínica para tratar de... isso é uma coisa que eu nem vou mencionar aqui porque eu não sou, primeiro, eu não sou da área da saúde. Segundo, creio que para dar um atestado ou, como diriam aqui, clinicar isso, né? Ou seja, dar laudo, tem que ser um especialista e com o seu devido CRM lá. Mas é uma questão de lógica. Essa pessoa, se ela teve amigos antes desse episódio, eu espero que todos vocês que conheçam ela, exceto familiares, né? E ainda assim com alguma ressalva de qual familiar. Porque por todas as atitudes dela cometidas no durante e no depois, né? Porque, óbvio, a pessoa ficou um pouco nervosa para dar entrevista pelo fato de saber, pô, eu tô exposta agora nacionalmente. Então ali vai gerar um desconforto. Seja a pessoa mais preparada do mundo, ela vai dar uma leve tremida na base, sabendo que ela está sendo colocada para falar de algo que não é a zona de conforto dela. Mas no caso dela ali, por algumas palavras que ela proferiu, realmente é bem duvidosa a conduta dela como ser humano. Né? E aí, agora fazendo uma costura com tudo que eu venho falando aqui, inclusive de percepções minhas quanto a egrégora, religião, crença, fé e assim vai. Existem muitas pessoas boas no mundo. Existe um maior número de pessoas boas do que de pessoas ruins. Ou de pessoas não tão bem intencionadas, vamos colocar assim. Só que, dentre o prisma que existe de pessoas extremamente bondosas para pessoas extremamente dark, nebulosa, trevosa, né, ou nebulosa, vamos colocar assim, existe um prisma, né, e ao que se prova e ao que se vê de comportamento durante, e principalmente no encontro final dos dois, onde de um lado tu viu o cara que ficou 5 dias à deriva, só que não náufrago, e sim no meio do mato, sem comida, que teve a ideia interessante e brilhante, na minha opinião, mas isso vem também um pouco das habilidades dele como um socorrista, vamos dizer assim, de sempre quando tu estiver perdido, quando tu procura um curso d'água, ou um rio, córrego, arroio, grota, seja lá a região que você tá,
sempre a tendência é que tenham pessoas próximo de água, por uma questão de existência. É muito mais fácil de tu viver perto de um local que tem água. Então, se tu continuar caminhando, né, quando estiver perdido, num local que está privilegiado, né, de um recurso hídrico, siga o curso d'água. É claro, fora dele, né? Motivo, em algum momento vai pintar uma aldeia ou alguém que tá ali. E essa pessoa pode te ajudar. Ou não, né? Então fica a ressalva. Mas principalmente porque a pessoa se preparou para aparecer na TV. E aí, óbvio, durante aqueles 5 dias, né, de procura pela pessoa que ela abandonou, aí o que acontece? Ela vai lá, se produz, talvez até ganhou aquele cabelo, ou pegou emprestado, né, vamos dizer assim, para fazer a propaganda, ganhou ou pegou emprestado aquela roupa e foi totalmente produzida, até de salto alto, para um episódio onde ela deveria estar muito menos produzida. Ou seja, o que essa pessoa buscou? O tempo inteiro ela buscou a si, e o tempo inteiro agora ela está buscando o holofote. E como algumas pessoas já mencionaram, ninguém duvida que essa pessoa vai aparecer aí num reality show qualquer aí. Esse reality show genérico está cada vez pior. Porque o Brasil ele é contraprodutivo. Pessoas boas e que produzem algo, ou que são úteis, são descartadas ou escondidas. Ficam lá, underground, abafadas. Pessoas totalmente desprovidas de QI, de capacidade cognitiva, ou, e aí eu tô falando geral, tá? Inclusive pessoas famosas aí de podcasts, que na minha opinião não deveriam ter esse holofote, mas tem. Afinal a vida não é justa. E aí, na contrapartida, a gente privilegia pessoas que não produzem nada, porque, me desculpe, ter a habilidade de subir e descer trilha não é nada útil para a humanidade, a não ser numa questão de sobrevivência. Tu perdido no meio do mato. E aí, agora, pasmem. A pessoa que ficou 5 dias no mato é a que não tinha preparo e saiu de lá viva. Será que a pessoa aventureira aí, 5 dias perdida, sem comida, sairia viva?